Eu vou ler Oséias no capítulo 6, verso 3, na Almeida, revista e corrigida, porque aqui tem uma palavra que na NVI não tem, foi mudada, mas não tem problema, mas eu quero ler na Almeida, revista corrigida, e você pode seguir comigo. Diz assim, em Oséias capítulo 6, verso 3, na Almeida, revista e corrigida: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Leia comigo, diga, repetindo por favor, diga: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos na tua presença e pela tua palavra. Agora nós queremos ouvir a tua voz e nós pedimos a tua revelação, Senhor. Então, Espírito Santo, vivifica essa palavra agora em nossos corações. Fala conosco, fala além do que eu possa dizer, Senhor. Fala o Espírito dos seus filhos. Eu chamo cativo mentes e corações ao domínio do Espírito e da palavra agora. E eu me disponho como vaso, como canal nas suas mãos. Fala através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fomos criados por Deus e para Deus. Eu quero que você repita comigo, diga: eu fui criado por Deus e para Deus. Ensina o irmão pertinho de você: você foi criado por Deus e para Deus. E eu quero que você entenda o propósito da tua existência. Em Adão você vê Deus criando o homem para Ele. Então Deus criou os seres humanos para Ele, e nós somos criados por Deus e também para Deus. Isso vai garantir quem governa e quem controla a sua vida, porque se você pensar: eu fui criado por Deus, mas eu tenho o controle da minha vida, então você vai viver do seu jeito, e você vai entender: eu posso viver a minha vida nessa terra do jeito que eu quiser. Mas quando eu tenho a consciência de que eu fui criado para Deus, e fui criado, melhor, por Deus e para Deus, eu vou entender que a minha vida só vai ter sentido se eu estiver vivendo na vontade de Deus. O Senhor sempre quis você, Ele sempre desejou você. A prova do desejo de Deus por mim e por você está em duas coisas: na criação e na redenção. Está escrito na Bíblia, irmãos, o profeta Jeremias dizendo: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei. É um Deus que conhecia você já lá no ventre da tua mãe. Deus já te conhecia antes de você nascer. O Senhor quis você, Ele desejou você. Então, nós fomos criados por Deus, mas você sabe que por causa do pecado, nós ficamos separados da glória de Deus, nós nos perdemos da presença de Deus, e aí houve a redenção, a obra da salvação. Deus tanto quis você, que em primeiro lugar te criou, em segundo lugar, Ele te salvou. Deus fez você, Deus criou você, você foi criado por Deus, e você foi criado para Deus, e a prova é Jesus Cristo ter morrido na cruz. Nós estávamos todos perdidos, separados da glória de Deus, de um Deus que havia nos criado, e que disse: eu não vou abandonar o ser criado,
Pelo contrário, eu vou redimi-lo, eu vou justificá-lo, eu vou santificá-lo. E chegará um dia que o Senhor vai nos glorificar. Então, guarda isso no teu coração. Eu fui criado por Deus e para Deus. Diga comigo, eu fui criado por Deus e para Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava Adão no jardim do Éden. Viração do dia é quando, no entardecer, estava escurecendo, o Senhor ia visitar Adão lá no jardim. Por quê? Porque Deus queria estar na presença de Adão. Então entenda isso, irmãos, o Senhor quer a nossa presença. Pastor, é estranho falar que Deus quer a minha presença. Sim, você foi criado por Ele e para estar com Ele. Tanto que a Bíblia diz, em Gênesis também, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava criando um homem com capacidade espiritual para poder se relacionar com Deus que é Espírito. Você foi projetado, criado, desejado, planejado para estar diante de Deus. O Senhor quer a sua presença. A maior prova disso é criação e redenção. Diga comigo, criação e redenção. Até que você entendeu? Deus quer você. Isso é fato. Agora, a pergunta que o Espírito Santo de Deus me mandou fazer à igreja é: o Senhor quer a sua presença, mas o quanto você quer a presença dEle? O Senhor quer a sua presença, mas quanto você quer a presença dEle? É como um pai. O pai sabe, eu tenho filhos, e o pai fica esperando, no final de semana o filho vai me visitar, e o filho não visita. E o pai está pensando, bom, deve estar algum compromisso, tem alguma situação, não veio me visitar. E no outro final de semana o pai está pensando, bom, acho que nesse final de semana meus filhos vêm. Quem é pai sabe que é assim. O pai quer os filhos perto deles. O pai que ama, quer os filhos juntos. Então, você foi criado por Deus para estar na presença de Deus. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus me mandou te fazer é: Deus te quer, mas o quanto você o quer? Esses dias eu falei da história de alguém que decidiu não apenas viver uma vida religiosa, mas ter uma experiência profunda com esse Deus, ao ponto de mudar a vida dele completamente. Ele estava estabilizado, ele estava bem, era reconhecido dentro da religião, até que um dia ele tem um encontro com Jesus no caminho, fica cego, e a partir dali, o que ele começa a enxergar, às vezes Deus tem que te cegar para que você volte a enxergar de verdade. E eu não estou falando isso no sentido físico, eu estou falando, irmão, que tem coisas que às vezes Deus vai permitir você mudar o teu olhar, o teu foco. Paulo, que era muito religioso, Saulo, tem um encontro com o Senhor, e a vida dele é mudada. Ele já sabia, por ser religioso, Deus me criou, e no meio da religião, talvez ele orasse, buscasse, mas ele não tinha tido uma experiência ainda profunda, até aquele encontro. E a partir dali, ele diz: tudo o que eu aprendi na minha vida até hoje, eu tenho como nada. Para mim não serviu de nada, perto do meu encontro com Jesus, perto da revelação que eu tive de Jesus. É alguém que entendeu
Eu quero mais, eu quero conhecer mais esse Deus. E a Bíblia diz, no texto que eu preguei nessa terça-feira, que ele saiu em viagens missionárias para falar de Jesus. E nas viagens missionárias, ele chega a uma cidade chamada Atenas. Atenas é uma cidade paralela à cidade de Corinto, duas cidades gregas. Corinto, uma cidade portuária rica. Agora, Atenas, uma cidade dos filósofos. Então, quando você vê, né, os pensadores, Platão, entre outros, é tudo de lá, tudo de Atenas. Mas Atenas era uma cidade que acreditava em muitos deuses. Quando Paulo chega, ele fica surpreso. Ele encontra uma cidade cheia de altares a vários deuses. Os historiadores dizem que naquela cidade havia aproximadamente 30.000 altares a deuses. E Paulo fica surpreso, vê a religiosidade das pessoas. Mas ele vai falar da experiência do Deus que ele conhece. Até quando ele chega no altar, ele vê uma placa, a inscrição do nome do Deus daquele altar. Estava assim: o Deus desconhecido. Minha pregação que está no YouTube, de terça-feira, conheça o Deus desconhecido. Está lá a placa, o Deus desconhecido. E ele vai falar à multidão e vai dizer desse Deus. E ele fala: olha, esse Deus que vocês não conhecem, é Ele que eu sirvo, que eu sigo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor. De um só Ele fez todos os seres humanos. Ele criou tudo para Ele, por Ele. Nele eu me movo, por Ele eu estou aqui, e a minha vida é dele. E ele não vai falar apenas de um texto religioso, ele vai falar de uma experiência da vida dele. É alguém que conheceu o Senhor, é alguém que entendeu: eu fui criado por Deus, e fui criado para Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, em Atos. Atos capítulo de número 17, por gentileza. Eu vou ler agora na NVI. Atos 17, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Quer dizer, vocês estão adorando o Deus desconhecido, e é dele que eu estou anunciando para vocês. É dele que eu quero falar. Para vocês ele é desconhecido, mas eu conheço ele. Eu fui criado por ele. Eu sou dele. Nele eu estou, por ele eu vivo, e para ele é a minha vida. Olha aqui, eu estou anunciando o Deus que vocês não conhecem. E aí ele vai falar de alguém que ele conheceu. Olha o relato maravilhoso, irmãos, quando ele vai falar de quem é o Deus desconhecido dos atenienses. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos. Deus dá vida, fôlego
e as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado em tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Então, Deus nos quer, mas o quanto nós queremos? Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí ele vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga comigo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode dizer isso também para você? Diga: pois nele eu vivo, eu me movo e eu existo. E ele diz, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Nós estamos falando de um homem que teve uma experiência marcante com Deus e conheceu o Senhor. Um homem que foi caminhando e conhecendo cada vez mais o Senhor. Em Oséias capítulo de número 6, verso 3, o texto que eu li é um mandamento: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala para o irmão pertinho de você: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é que você tem que fazer? Conhecer e prosseguir em conhecer. Por quê? Você foi criado por Deus e para Deus, mas talvez você não conheça no lugar onde Ele quer te levar. Deus nesses dias vai se revelar de uma forma mais clara para você. Deus nesses dias vai se revelar de uma forma mais nítida para você. Você vai o conhecer melhor nesses dias. Eu quero falar com você a partir desse texto, irmão, de 3 coisas: conhecer, reconhecer e conviver. Há uma diferença: conhecer, reconhecer e conviver. Diga comigo: conhecer, reconhecer e conviver. Agora vamos colocar Deus na frase. Diga: conhecer o Senhor, reconhecer o Senhor e conviver com o Senhor. Não é igual, são 3 coisas diferentes: conhecer, reconhecer e conviver. Quando você me viu pela primeira vez, você me conheceu. Ele que é o pastor Jefferson, então você está me conhecendo. Mas se a gente tiver mais algum tempo junto, e se de repente a gente começar a caminhar junto, então você vai reconhecer. Ou seja, eu conheci e eu vou tornar a conhecer. Eu vou conhecer um pouco mais. Mas você de fato só vai me conhecer quando você conviver comigo. É igual o moço que encontra a moça pela primeira vez, ele se apaixona, o coração dele está saltando do peito, e ele diz: eu preciso falar com essa moça. Ela é o amor da minha, mas é o amor da vida dele, mas só viu, então conheceu, mas já sabe, você vai ter meu número. E ele se aproxima e conhece ela, e eles começam a conversar. E depois, aí eles começam a trocar mensagens. Isso é reconhecimento. Aí eles vão para o cinema, e a moça vai toda chique, perfumada, sapato bonito, passou a maquiagem, pôs cílio, fez o cabelo. É reconhecimento.
E ele diz: é isso que eu quero para a minha vida. Mas casa. E quando casa, acorda e diz: Senhor, quem é você? Onde está aquele batom? Onde está aquela maquiagem? Onde está aquele cílio? Onde está aquele cabelo? Sem contar do hálito. E você sabe o que significa isso, irmão? Que quando você conhece alguém, você só consegue ver a máscara da pessoa, só o que ela quer que você veja. É assim. No conhecimento, você só conhece o que a pessoa quiser mostrar, mas você só vai conhecer uma pessoa de verdade quando você convive com ela. É na convivência. E aí você vai ver quem ela é. Embora nós fomos criados por Deus e para Deus, e Ele quer a sua presença, você só vai conhecê-lo de verdade na convivência. Eu quero louvar Deus pela sua vida, porque hoje você veio aqui para conhecer mais o Senhor. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque hoje ficou nítido, você está disposto a conhecer mais o Senhor. E agora eu vou te dizer, você vai conhecer ao lugar de convivência. E convivência é só para quem é íntimo. Deus vai levar você nesses dias num lugar de intimidade com Ele. O Senhor vai levar você num lugar de maior intimidade para se revelar a você. Você vai conhecer aspectos da natureza do seu Deus, que até então você ouviu falar, mas não havia experimentado. Estou profetizando aspectos e manifestações da glória de Deus, que até você ouvia falar. Eu ouvi falar que Deus agiu assim na vida de alguém, mas não agiu na minha vida. Você vai ver Deus se movendo na sua vida nesses dias também. Você vai conhecer o Senhor, você vai entender a vontade de Deus. O Senhor nesses dias vai levar você para um lugar de intimidade. Profetiza na vida do teu irmão, diga: Deus vai levar você a um lugar da intimidade, porque lugar de intimidade é só para quem é de casa, e o Senhor está chamando você para o lugar que é seu de filho. Você vai conhecer a intimidade de Deus, em nome de Jesus. Olha aqui, conhecer é o primeiro passo, reconhecer é continuidade, mas conviver é intimidade. Paulo disse: depois que eu conheci, tem 30 mil deuses aí, mas sabe esse aqui, que vocês não estão conhecendo? É ele que eu venho apresentar para vocês, porque é nele que eu vivo, é nele que eu me movo, e é por ele que eu existo. Minha vida ganhou sentido, eu vivo para ele, eu vivo para a glória dele. Você foi criado por Deus e para intimidade com Deus. Essa é a primeira parte da minha mensagem. Esse foi o texto que o Senhor me deu e eu achei maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus me levou até aqui, mas eu vi que tinha mais. E eu quero ler com você de novo. Oséias capítulo 6, por favor. Dá para subir para os irmãos aí no monitor, Vinícius, por favor? Oséias 6, 3. Mas é que está na outra versão, né? Eu vou ver na Almeida Revista Corrigida, mas eu leio para você aqui. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você está entendendo, irmão? Conhecer e agora continuar conhecendo. Mas diz assim: como alva será a sua saída. Ou seja, alva na saída aqui é o nascer da manhã. E às vezes você nem vê. Você está dormindo, quando você percebeu, menos percebeu, amanhã já raiou, a luz do dia já está aí.
E você nem percebeu. Às vezes você acorda já de madrugada para ir trabalhar, e está trabalhando, você não vê o dia nascer. É assim que Deus vai visitar você nesses dias, como uma alva da manhã. Deus vai visitar você assim nesses dias, como a alva da manhã. Mas tem algo tremendo aqui. E Ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha aqui para mim, irmãos. Chuva serôdia é chuva da primavera. Chuva serôdia é tido como a última chuva, as últimas chuvas. Chuva serôdia significa a chuva que vem tarde. A palavra serôdia vem da palavra serodo, que significa tarde, ou às vezes até aparentemente atrasado. É a chuva que vem no tempo depois do tempo próprio. Irmão, se Deus falasse para mim de duas chuvas, eu falaria das duas. Deus está me falando hoje de uma chuva. Na Bíblia você vai encontrar duas chuvas, temporã e serôdia. Temporã e serôdia. A temporã prepara a terra para o plantio, mas a serôdia é a última chuva. É quando não chove mais, mas precisa dessa chuva, porque sem essa chuva serôdia, a semente que foi colocada na terra, ela não brota. Então essa chuva, ela é serôdia, porque aparentemente é a última, é a chuva tardia, mas é a chuva que libera o crescimento para que a terra produza. E o Senhor me disse: continue buscando, continue conhecendo, porque você vai conhecer um Deus que visita você como a saída da alva, e Ele vai visitar você, e Ele virá ao teu encontro como uma chuva serôdia. Sabe o que significa isso para mim e para você? Ainda que pareça que o Senhor está atrasado, a resposta de Deus na sua vida vai vir no tempo certo. Ainda que você ache que Deus está atrasado, a resposta de Deus para a tua vida vai ser no tempo certo. Quando você conhece uma pessoa, você sabe como ela se move. Irmão, eu conheço pessoas que, se eu marcar um horário, ela chega antes. Se eu disser para aquela pessoa: vamos marcar um horário 7 horas, 6:30 ela está em casa. Você conhece alguém assim que está sempre antecipado? Então, tem gente assim. E quando você vai conhecer uma pessoa assim? Você convive com ela, é na intimidade, e não há problema ser assim. Existem pessoas que, se você marcar 7, ela chega 15 para 7, 20 para 7. Agora tem pessoas que por natureza são atrasadas. Se você marcar 7, ela vai chegar às 7:30, quando não chega às 8. E eu não estou falando mal disso. Eu estou dizendo que tem gente que chega antecipado, e tem gente que chega atrasado. E Deus me deu uma palavra da chuva serôdia. Chuva serôdia é no tempo certo. Deus não vai agir antes na tua vida e nem depois. No tempo certo o Senhor vai te dar a resposta. Eu quero profetizar em nome de Jesus: ainda que pareça que o Senhor está atrasado, Deus não vai adiantar, porque o Senhor falaria: é chuva temporã, e o Senhor não disse que seria temporã. A visitação da tua vida será no tempo determinado pelo Senhor. Ainda que você ache que nada esteja acontecendo, que acabou o que Deus tinha para fazer, agora não tem mais o que fazer, tudo terminou, tudo acabou. Não, o Senhor vai visitar você como uma chuva serôdia. É no tempo certo, é no tempo determinado. O Senhor vai visitar você.
Existem pessoas que, se você disser assim, ó, marcou às 7, meia hora antes está lá. Marcou às 7, tem gente que atrasa. Só que quando você conhece Deus, você pode olhar no relógio, 6h57, ainda não respondeu. 6h58, ainda não chegou. 6h59, está tudo acabando. E agora? Não, eu conheço Ele. Falta 1 minuto, mas vou descansar. Deu 7 horas. Você sabe, chegou minha resposta, porque eu conheço Ele. Ele é o Deus da resposta certa, no tempo certo. Ele é o Deus que não é homem e que cumpre o que Ele falou, e no tempo certo Ele vai visitar você. Então acalma o teu coração nessa manhã. A minha mensagem é para que você conheça o Senhor. Assim como você conhece pessoas que são adiantadas e atrasadas, você vai entender. Deus não age antes e não vai agir depois. No tempo determinado, o Senhor vai agir na minha vida. Tem um tempo determinado de Deus para você. Há um tempo determinado de Deus para você, em nome de Jesus. E eu quero declarar, irmãos, aquilo que o Senhor me deu como palavra hoje, como alva, vai ser a saída do Senhor ao teu encontro. E Ele nos virá como a chuva serôdia, aquela que você diz, ou Deus chega e faz, ou não vou ter resultado. É exatamente nesse momento que você acha que não tem resultado, talvez você fique até desesperado. Você vai conhecer um Deus que não falha, que não se atrasa. É no tempo certo. Você vai ver a resposta de Deus mudando a tua história. Você vai ver o Senhor mudando a tua realidade. Você vai ver esse deserto se transformando num lugar florido. Eu quero profetizar, irmão, as suas sementes de fé, as sementes de oração, aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, ela vai crescer, ela vai produzir, ela vai frutificar, e você vai ver uma colheita sobrenatural. Você vai ter respostas de Deus nesses dias. Você sabe por que você fica apavorado? Porque você fica comparando Deus com o homem. Não, mas falaram para mim, se não for até essa hora, até esse dia, não tem mais o que fazer. E Deus está dizendo, eu sou o que controla o tempo da sua vida. Sou Deus do tempo determinado. Eu sou Deus do tempo determinado. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Conheça esse Deus. Prossiga em conhecer. Porque quando você conhecer a intimidade dele, você vai dizer, eu vou continuar confiando. Porque pode parecer que o Senhor está atrasado, mas não, é porque ainda não chegou a hora da minha resposta. Porque a hora que chegar, eu vou viver o meu milagre. A hora que eu chegar, eu vou viver a minha resposta. A hora que chegar, eu vou ver a terra produzindo todo o esforço que nela eu depositei. Escuta, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia, que para muitos é a chuva atrasada. Não, mas é ela que libera o potencial da semente plantada. Se não houver essa chuva, a semente não vinga. Mas todos os anos, lá em Israel, a chuva serôdia vem. Você pode estar achando hoje, eu tenho buscado, eu tenho orado, e eu não estou vendo nada acontecer. É porque Deus está trabalhando.
E olha, irmão, pensa no culto profético hoje, hein? Fala a verdade. Que eu nunca vi o culto bater tanto assim. Eu falar de chuva e está chovendo. É Deus respondendo. Não, tá bom. Não vou mistificar não, senão você vai falar que é santo. Não, tudo é santo porque é de Deus. Não, mas é para você entender. Você nem percebeu. Estava aqui no culto, distraído, atento aqui ao que eu estava pregando. Quando você percebeu, a chuva estava aí. É assim que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Quando menos você espera, a resposta vai vir. Quando menos você espera, o milagre vai romper. Quando menos você espera, o favor de Deus vai se manifestar. Deus não vai antecipar o que Ele vai fazer, mas Ele também não vai atrasar. No tempo de Deus você vai ver rompimentos sobrenaturais. No tempo de Deus você vai ver respostas da parte de Deus. Hoje, conheça o Senhor. Prossiga em conhecê-lo. Ele conhece você. Mas se você conhecer Ele, você vai dizer: não, Ele não é igual aquelas pessoas que chegam antes. Ele também não é igual aquelas pessoas que chegam atrasadas. Se Ele me disse 7 horas eu vou te responder, 7 horas Ele vai me responder. Deus já marcou o horário da tua resposta. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele tudo fará. Eu quero que você profetize enquanto o louvor vem aqui. Libera essa palavra na vida do teu irmão. Diga: em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga: em nome de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga: como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia, a chuva da hora certa, a chuva do tempo determinado. Ele virá assim na tua vida, e Ele vai regar a tua terra, e em nome de Jesus, você vai ver os seus grãos crescendo, e você vai ver a terra produzindo, e você vai ver as respostas daquilo que o Senhor prometeu acontecendo na tua vida, em nome de Jesus.